E aí, todos os nossos alunos que vão, geralmente são do ensino médio, chegam lá e as escolas ficam em choque. Onde você estuda no Brasil? E aí o pessoal fala, né? Não, estudo no BAU, tal, não. Me passa o contato, o pessoal entra em contato comigo depois para entender como é que a gente faz, porque chega lá, os nossos alunos de 14, 15 anos vão para salas para estudar, né? Porque o nosso intercâmbio ele inclui tanto a parte de imersão quanto de estudo mesmo, né? Você vai para lá estudar, fazer conexão, enfim, né? Trocar com pessoas do mundo todo. E aí os alunos chegam lá, passam por o teste de nível, vão sempre para o último nível. Então imagina o nosso aluno de 15 anos estudando com um aluno de 35, de 40, executivo, porque tem o mesmo nível, né? E aí um executivo você analisa toda a vida da pessoa, né? Estudou, tem 35, 40 anos, estudou, sei lá, 10, 12 anos, e um aluno de 14 no mesmo nível. Olá, bem-vindos a mais um episódio do BAU Talks. Hoje estamos com um assunto bem pertinente, né, Vitor? Falando sobre todo o histórico que já trouxemos nos outros episódios. Mencionamos muito o bilíngue, né, a especialidade, né, a menina dos olhos de ouro, né, do colégio. E hoje trouxemos uma especialista, na verdade, a pessoa que implementou, né, o bilíngue no colégio. Então, antes de fazer a introdução a ela, quero que você já curta, comente, compartilhe, já deixe sua sugestão de conteúdo, já também coloque o que você tem de dúvidas sobre o ensino bilíngue, que durante o episódio a gente vai trocar essas informações e responder até depois, quando acabar também, né, todo o conteúdo a gente resgata junto com a Miriam para poder responder a vocês. Eu sou o professor Leandro, professor de gestão aqui do colégio. É isso aí, pessoal. Sou o Vitor, né, professor de gestão também do colégio, sou da área financeira, gestão de operações. E sempre é bom lembrar que esse BAU Talks é uma iniciativa do curso técnico em administração do Colégio BAU. E hoje nós trouxemos uma especialista, né, na verdade, aqui para falar. A gente fala sempre do colégio bilíngue, mas o que seria um colégio bilíngue e quais foram os desafios que aconteceram nesse tempo, né? Os desafios que aconteceram nesse tempo. Então, a gente vai fazer uma trajetória aí de toda a linha do tempo aí da introdução aí do bilíngue aqui no BAU. Seja bem-vinda, Carol. Carol, coordenadora do colégio, coordenadora bilíngue, né? Coordenadora bilíngue, isso Fala mesmo. Correto para a gente não errar. E Miriam aqui de novo conosco. A Miriam aqui que já pegou gosto e tá... Eu gostei tanto dessas participações. Engatou Kim que foi embora. Tá em todas. Não quero mais aqui, né? E a Miriam tem conhecimento de causa, né? Participou de várias iniciativas. E é importante, né, ter essa troca. E para vocês é uma troca rica também para levar essa informação. E é importante saber a base, né? Como tudo começou, porque tem muitos alunos que chegam, né, não tem esse contexto, e muitos pais também acredito que não tenham, né? Uhum. Então, Carol, deixa você a palavra, se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua formação, como que tudo começou aqui no colégio. Bom, obrigada, né, pelo convite, pela participação. É uma honra, né, fazer o meu primeiro, acho que, podcast como coordenadora bilíngue. Na verdade, eu tenho formação em letras, né, língua inglesa, deixo sempre isso claro, a minha especialização não é língua portuguesa, embora, obviamente, para atuar nessa área você precisa ter o domínio, né. Então, sou formada em língua inglesa, tenho diversas especializações aí com a parte bilíngue, de adolescentes, crianças, enfim, todos esses estudos aí que são muito amplos na área. E eu iniciei a minha história aqui no Colégio BAU em 2016, muito embora eu já tenha aí uma carreira bastante, digamos assim, consolidada na área de idiomas, bem antes disso, né? Eu trabalho nessa área desde os 19 anos. Então, aonde eu estudava, já me ofereceram ali a oportunidade de ser professora. Eu já saí como professora dessa unidade. E aí fui trilhando, né, os meus caminhos até chegar aqui. E escolas de idiomas mesmo? Escola de idiomas, a minha experiência antes do BAU era em centro de idiomas, escola de idiomas, né? Que são esses cursos 2 vezes por semana ou 2 horas aos sábados, voltados mais realmente para preparar o aluno para se comunicar para uma viagem ou até mais focado para essa questão, para essa primeira questão, assim, ou que a gente fala primeiro desenvolvimento, de repente, para a área de empregos, enfim, né? Então, essa é a minha experiência.
E aí vim trabalhar aqui no Colégio Bal em 2016, aceitei o desafio e por aí comecei. Desde a quinta série, eu estudei em escola do estado, né? Então, na oitava série na época. A gente já tem o inglês, né, no ensino público. Sim. E depois, no ensino médio, a gente também já tem o inglês. E a minha pergunta é, o que difere você ser um colégio bilíngue? É muito pertinente a sua pergunta, né? Por quê? Hoje em dia não, mas a gente pode falar aí que de uns 4, 5 anos para cá, existe uma gourmetização do ensino bilíngue, né? Virou gourmet, todo mundo é bilíngue. Mas o que é de fato uma escola bilíngue? Ela não é uma escola que te ensina inglês propriamente. Né? Ela pode ser uma escola que você tenha aula de inglês, que você tenha essa formação linguística, que você consiga alcançar esses objetivos, mas ser uma escola bilíngue é ministrar aulas através da língua inglesa. Então, você tem conteúdos ministrados em inglês. É isso que difere uma escola bilíngue de uma escola, por exemplo, que só dá aula de inglês. E aí existem programas bilíngues e escolas bilíngues. Então, os pais muitas vezes chegam com essa mesma dúvida aqui. Mas o que difere a sua escola? Por que a sua escola é bilíngue se ali, de repente, na esquina eu encontro? E aí, realmente, o pai precisa ter bastante noção, quando ele procura uma escola, dessa diferença. Então, matérias básicas, história, geografia, ciências, sempre você tem um ministradas currículo. em inglês. Você tem um currículo, né, que você escolhe ali as disciplinas de acordo com a autonomia da escola ali, com que a escola, de repente, coordenação acredita, né? E você faz a seleção dessas disciplinas e desses conteúdos. Você pode trabalhar um currículo integrado ou trabalhar ali assuntos, né, que a gente fala que é clipar, né? Você seleciona esses assuntos através do professor especialista e ministra esse conteúdo em língua inglesa. Os pais que estão em casa, que de repente não estão aqui no colégio, não sabem quais são as aulas que os filhos têm, ou para os novos pais, né, os novos alunos, quais tipos de disciplinas eles hoje aqui no Colégio Bal têm ministrada na língua inglesa? Hoje nós temos um currículo que atende, né, matemática e inglês, então Math, Science, Social Studies, então estudos sociais, né, abrange aí atualidades, um pouco de história, a parte de ciências em inglês, matemática em inglês. Nós temos, a partir do ano que vem, a ampliação desse currículo, então nós teremos History, nós teremos algumas outras disciplinas, fora a preparação do aluno de forma eficiente e proficiente em língua inglesa. Isso desde o fundamental? Desde o primeiro aninho. Desde o primeiro aninho. Na verdade, desde a educação infantil, né? O colégio, ele segue o mesmo preceito ali para todas as áreas. Então, desde a educação infantil, a gente já prepara o nosso aluno, incluindo o inglês na rotina, fazendo parte da rotina do aluno e vem, obviamente, respeitando a faixa etária, desenvolvendo esse currículo ao longo dos anos. E uma coisa que é super pertinente, né? Como eu estou envolvida aqui, a gente sabe bem claramente que para ser bilíngue, na verdade, existe uma homologação. O BAL, ele é homologado. A Carol até consegue dar mais detalhes sobre isso. Então, na região mesmo, nós somos os únicos colégios, até o momento, homologado realmente como colégio bilíngue. E existe uma quantidade mínima de aulas, existe uma porcentagem, tudo um contexto em cima disso. E essa homologação, o que oferece para o aluno? Qual que é o diferencial de ter essa homologação? Na verdade, é uma nova legislação. Ela rege o sistema bilíngue, porque foi como eu falei. Teve o boom das escolas bilíngues, né? Então, não existia, e ainda, de fato, de verdade, não existe um órgão regulamentador. Mas o pessoal começou a ver que cada esquina tinha uma escola bilíngue. Como que a gente vai regulamentar isso? De que forma? Então, criou-se aí uma legislação. Então, você tem aí uma série de critérios que você precisa atender para ser considerado uma escola bilíngue. Porcentagem de aulas, formação de professor, carga horária, tudo isso. E é muito importante colocar para os pais que uma escola bilíngue, ela não vai fazer o oferecimento desse currículo no contraturno. Ou seja, o aluno ele não vai estudar de manhã e ter o contraturno oferecido à tarde. Ele vai fazer inglês e as disciplinas bilíngues à tarde, né? Mas o horário pedagógico dele é de manhã. Não, é sempre dentro do horário. Se ele oferece no contraturno, já é um programa bilíngue. É optativo e não está dentro da grade do aluno. E, Carol, como que funciona? Por exemplo, se um pai, acho que a Miriam deve receber muito esse tipo de demanda, vem de outras escolas, que supostamente bilíngues, e ele se depara aqui com uma equiparação, né, para ver a série. Como que vocês lidam com o aluno que, às vezes, ele tem uma idade para aquele, né, para estar naquele nível, ele não tem, ele realmente volta
ele faz junto com pessoas de outra idade, de outras séries? Como que é? Porque lá fora do intercâmbio tem essa equiparação porque é só um curso, né? Sim, sim. Livre. Como que funciona? Então, na verdade, tem toda uma análise de histórico do aluno, né? Mas a gente trabalha, de fato, aliado e respondendo ao MEC, né? O Ministério da Educação. Então, nós não somos uma escola internacional ainda, mas seremos. E o que acontece? Aqui, a partir do 6º ano, os alunos eles são nivelados. Ou seja, eu não trabalho o inglês por série, 6º, 7º, 8º e 9º. Eu trabalho por nível. Então, o aluno que ele entra para mim, por exemplo, no 6º ano, ele faz um teste de nivelamento. Então, eu digo para o pai, olha, ele veio para mim agora, entrou em 2023 e ele tem esse nível aqui. E assim, não é o BAU quem diz isso, né? A gente trabalha aliado às tabelas de referência internacionais, trabalhamos com materiais como Cambridge, por exemplo, que é conhecido, tem uma tradição, um prestígio muito grande no mundo, e aí a gente consegue aferir esses resultados para o pai a partir do 6º ano. Então, o aluno, ele é indicado para o nível que melhor atende, justamente para o quê? Para que você não seja, para que o aluno não tenha essa inibição, né? Ai, olha, a Miriam sabe mais do que eu e eu tô na mesma sala que ela, então eu vou ficar quietinha, eu não vou falar. Não, a gente de fato coloca o aluno ali dentro do conhecimento dele e segue. Claro que assim, se o aluno não tem um bom desenvolvimento, vamos supor, Leandro entrou hoje aqui, ele foi nivelado para o nível 1, ele fez 1 ano com a gente, mas o professor, a coordenação entende que ele não está apto para passar para o próximo nível, ele pode passar para a próxima série, mas ser retido no nível, tá? Isso falando de língua inglesa. As outras disciplinas, como é que a gente ministra esses conteúdos? A gente encontra ali um denominador comum. Então, tem um processo de adaptação, sim, ali nos primeiros de 4 a 6 meses, para que o aluno consiga ter esse conteúdo, para que ele consiga acompanhar as aulas, né? O professor tem toda essa assistência, tanto por parte do professor da disciplina, quanto por parte do professor de inglês. A gente cruza esses conteúdos, e aí depois disso ele geralmente desenvolve bem, né? Se existe alguma coisa que a gente precisa pontuar para o pai já é sinalizado assim que possível, e a gente já trabalha em cima disso. Quando que começou esse trabalho do bilíngue aqui no BAU e como que foi a trajetória ao longo dos anos? Eu entrei no BAU em 2016 e já existiam aulas de inglês diárias. Então, quando eu fui contratada, eu já entrei nessa realidade de aulas de inglês diárias. E aí, nesse momento, eu fiz uma análise ali de 2, 3 meses, mais ou menos, e conversei com a direção e fiz a apresentação do projeto por níveis. Né? Eu falei, poxa, por que a gente não tenta, né, colocar o inglês por níveis? Eu acho que vai atender o aluno de uma maneira mais individual, a gente enxerga a dificuldade do aluno, o aluno se sente mais confiante, e aí a direção topou. Então, em 2017, meio de 2017, eu já estava com o projeto aprovado e já colocando ali os primeiros testes. Em 2018, a gente já estava trabalhando assim. E com uma diferença, né? Complementando, mas a Carol sabe mais, tem mais detalhes. O início, né? A Vânia, que é uma das mantenedoras aqui, sempre acreditou no inglês como um diferencial, né? Isso é fato. Então, ela desde cedo trouxe o inglês para dentro do ambiente escolar. Mas como a Carol citou, que nós tínhamos já aulas diárias e já estava bem à frente de algumas outras escolas até, mas existia uma escola dentro da nossa escola, né? Só que não atendia na formatação que é hoje, que é o que a gente precisa, né? Estar interligado com outros conteúdos, ter a vivência realmente da sala de aula, né? De conteúdos propícios ali para o desenvolvimento do aluno. E aí, quando a Carol veio, que trouxe toda essa expertise e essa proposta, montou-se uma área específica. Então, acho, todos os profissionais, tudo que acontece do inglês é feito por uma equipe, né? Que é coordenada pela Carol. Então, todos os professores são mensalistas, são daqui do próprio colégio. Entendeu? Aliás, beijos, equipe, amo vocês. Sem vocês nada seria possível, e é verdade. E eu acho que isso que impacta, né? Que impactou bastante, né, Carol? Porque veio com toda essa vivência, né? Sim. Na verdade, eu acho que o que destaca, o que difere o BAU das outras escolas é justamente isso.
A gente tem um departamento específico com professores com formação, com muito gabarito para desenvolver todo esse projeto, porque é um projeto de manutenção, assim, muito árduo. E a questão da Vânia entender que o inglês, ele não era um diferencial e sim uma obrigação, fez toda a diferença. A Vânia acredita muito no ensino bilíngue, né? Eu falo do inglês como um todo, mas no ensino bilíngue, ela acredita muito. E eu acho que a escola como um todo, né, a partir do momento que eu entrei, passou muito a comprar essa ideia. E nós conseguimos, assim, implementar tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi planejado, a gente conseguiu, pouco a pouco, implementar. E hoje a gente atende aí diversos alunos, e temos depoimentos de pais, assim, que falam, poxa, meu filho entrou aqui no 4º ano e tá no 6º, no 7º e desenvolveu super bem. Como é que vocês fazem? Qual que é a receita, né? Então, foi muito proveitoso. Tudo aquilo que foi estabelecido foi cumprido. E esse método de ensino foi algo autoral que vocês criaram ou é alguma adaptação de fora? Na verdade, a funciona? gente, na verdade, brinca até entre a gente que é uma metodologia híbrida, né? Por quê? Porque eu misturo várias coisas. A gente foi testando ao longo do tempo, né? Abordagem comunicativa, algumas outras metodologias que a gente foi misturando. Não, precisa um pouco mais aqui, né? E isso feito através do quê? Manutenção de aula. Então, começamos de uma forma, não precisa melhorar aqui, precisamos implementar aqui. Fomos criando ali regimento, material, toda essa parte de, digamos, vou colocar assim, de um treinamento próprio, né? A gente tem um treinamento próprio. Então, vendo que dava certo, que não dava certo, e foi dando certo, né? Foram chegando pessoas que foram fazendo a diferença, né? Visões que foram fazendo a diferença, e a gente conseguiu tocar. E trazendo para o universo das empresas, né? Da parte técnica, faz toda a diferença. Sim. Né? Nós temos empresa, então nós contratamos pessoas. Então, a gente sabe da dificuldade que é encontrar profissionais que realmente falam inglês, que não é, né, uma embromação, e como isso faz diferença no dia a dia com os clientes que a gente atende. Sim. Então, e a falta de comunicação, a falta de preparo. Então, outras empresas que eu já me gerenciei, a gente tinha essa dificuldade de você ter pessoas até preparadas para conversação básica, Sim. né? E já colocando no currículo de inglês avançado, Inglês ou intermediário. fluente, e você fala, não é assim que funciona, né? Sim. Vamos ver Sabe a coisa fazer o não verbo to funciona. be, to have, inglês intermediário. E olhe lá, né? Porque to have é um verbo irregular, aí imagina, né? Conjuga, A salada. acaba... Não é? Mas é bem isso mesmo. Mas até professores, né, Carol? Nós já tivemos Sim. situações de recebemos currículos, Candidatos. né? Candidatos, e a Carol, quando vai bater um papo ali, vai entrevistar, participa, né? Que a Carol, ela acompanha muito, então ela tá sempre à frente ali junto para a seleção dos candidatos também. Sim. E em muitos casos é totalmente errôneo, né? Tem Não, profissionais não. que... Na verdade, a gente tem temos uma carência muito forte, o mercado está muito carente de pessoas com boa formação, que dirá excelente formação. Então, você se depara com os mais diversos tipos de candidatos, né? Ser professor de inglês, você ter domínio, se comunicar de uma maneira efetiva, ter certificação, ter didática, é uma outra história. Então, quando você encontra esse tipo de profissional, e na nossa equipe a gente tem, assim, de ponta a ponta, e eu não falo isso de fato porque, é verdade, isso é contestado, aliás, é comprovado, você se depara, né, e você vê o tipo de profissional que tem no mercado hoje. Então, hoje existe também essa questão, né, do tipo de profissional que é contratado, do tipo de profissional que está inserido nas escolas e qual o tipo de aula que o aluno vai ter acesso tendo aula, de repente, com um profissional que não é tão bem preparado. Faz total diferença, né? Sim. Como que ocorre esse nivelamento dele? De quanto em quanto tempo é feito? O nivelamento, na verdade, ele é anual, né? E o aluno que está no BAL, ele, por exemplo, pode estar em desenvolvimento, então ele pode estar lá, sei lá, de repente no Inter 1, que a gente tem essa nomenclatura, básico 1, básico 2, pré-Inter, Inter 1, Inter 2, pré-avançado, e ele fala assim, Carol, eu queria fazer um teste de checagem no início do ano.
porque eu estou sentindo que eu evolui muito, né? Posso fazer? O próprio professor sinaliza, olha, esse aqui se destacou muito, faz um outro teste com ele, vê se ele consegue pular esse nível, esse próximo nível, porque tá muito bem, viajou, de repente fez intercâmbio, tá tendo muito contato, o professor já é o olho ali, mas às vezes o próprio aluno se voluntaria. Então, todo ano, a gente consegue ter a manutenção dos nossos dados, do nosso público. E aí é super legal, porque os resultados são reais, assim, né? Você pega o aluno no início do ano e compara ele no início do outro ano, e você vê todo o ganho que ele teve ali dentro daquele ano letivo, né? E os casos de alunos? Não, pode ir. Eu pergunto daqui a pouquinho. E os alunos que já se formaram, você tem feedback deles? Sim. De se destacarem ou eliminarem Muito. matérias ou entrar em empresas grandes? Muito. Ano passado, bom, contando um pouquinho só da história, nós temos intercâmbio anualmente aqui no BAU, né? E aí, todos os nossos alunos que vão, geralmente são do ensino médio, chegam lá e as escolas ficam em choque. Onde você estuda no Brasil? E aí o pessoal fala, né? Não, estudo no BAU, tal, não. Me passa o contato, o pessoal entra em contato comigo depois para entender como é que a gente faz, porque chega lá, os nossos alunos de 14, 15 anos vão para salas para estudar, né? Porque o nosso intercâmbio ele inclui tanto a parte de imersão quanto de estudo mesmo, né? Você vai para lá estudar, fazer conexão, enfim, né? Trocar com pessoas do mundo todo. E aí os alunos chegam lá, passam por o teste de nível, vão sempre para o último nível. Então imagina o nosso aluno de 15 anos estudando com um aluno de 35, de 40, executivo, porque tem o mesmo nível, né? E aí um executivo você analisa toda a vida da pessoa, né? Estudou, tem 35, 40 anos, estudou, sei lá, 10, 12 anos, e um aluno de 14 no mesmo nível, né? Então, assim, eles de fato demonstram isso quando vão viajar, e alunos nossos que foram fazer faculdades específicas. Carol, eliminei 2 anos por causa do inglês do BAU. Carol, eliminei 1 ano. Carol, negocio com o mundo inteiro. Eles dão esse retorno pra gente. É importante realmente ser um ensino bilíngue, porque falo Sim. por conhecimento de causa. Passei por várias escolas, estudei fora, e faz a diferença. Muita. Faz muita diferença. É que eu sempre gostei da língua inglesa, então eu meio que ia por conta, muitas vezes, mas quem não tem base não gosta, e só fica até para essas escolas de idiomas que a gente conhece, que eram mais comuns, né, uns anos atrás, você via que era surreal, assim. Nossa. Então, assim, se você não tem essa proatividade, não gosta, só fica à mercê da escola, não vai. Sim. Porque tem toda também a parte de comercialização das escolas de idioma, né? Se a gente for falar de educação, de inglês, eu vou fazer aqui uns 10 podcasts, mas assim, existe toda essa parte de comercialização, né? E lá, muitas vezes, é aquela pessoa que já tá num determinado ponto da vida, assim, precisa trocar de carreira ou uma promoção, ela precisa daquilo com muita rapidez. Então, é um processo mais automatizado. Eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Eu sou uma cria de escola de inglês, né? Eu acho que tem escolas muito boas e muito bem, assim, estruturadas no mercado. Mas aqui o nosso desafio é fazer o aluno se apaixonar pelo inglês. Então, quando eu escolho o meu professor, eu preciso entender que esse professor, muitas vezes, ele precisa ser apaixonado porque ele vai ter que contaminar esse aluno de forma positiva. Porque, às vezes, teve uma experiência que não foi positiva, e o inglês, ele é muito psicológico, né? Quando eu tô palestrando, falando, enfim, eu falo para as pessoas, quantos anos você tem? Eu tenho 40. Quantas vezes fez inglês na vida? Já tentei umas 10. Mas por que você não fala? Não, porque eu me traumatizei no primeiro ano, porque tinha uma professora que era assim, pegava no pé da minha pronúncia, e é muito isso. Aquilo marca. Um bloqueio, né? Cria um bloqueio, e você precisa justamente trabalhar com o aluno para desbloquear e para fazer aquela aula ser o quê? Bacana, legal, proveitosa, sabe? Então, eu acredito que eu queria pesar. Não, ela até já... Respondeu? Não, porque a gente quer perguntar várias coisas, mas ela até compartilhou algumas coisas, que eu ia falar justamente sobre o intercâmbio, né?
que ela havia citado antes sobre o intercâmbio, eu ia perguntar se ela achava realmente, considerava que o intercâmbio seria fundamental nesse processo todo. Mas respondendo a sua, ela já acabou falando disso, né? Sim, Porque sim. ele é, além de toda a questão do desenvolvimento do inglês, ele tem todo um desenvolvimento lá externo, né? Na verdade, autonomia, responsabilidade. porque você imagina, você com 14 anos viajar, nós fomos para Londres o ano passado, e aí meu lema com os alunos é assim, ó, aqui eu não sou sua coordenadora, claro, eu estou ali como responsável, mas eu quero que o aluno viva o intercâmbio, eu não estou de tradutora, não vou traduzir nada, vai lá, e eles se viram, eles ficam na casa de família, na host family, tudo ali certinho, e tudo dentro dos conformes. Pegam um ônibus, acabam se locomovendo, lidando com dinheiro. Então, tem essa questão da autonomia. Você imagina, você com 14 anos em outro país, sozinho. Você tem que falar. Não tem escolha. E é isso que né? destrava. Quando eu fui morar fora, o primeiro intercâmbio, na verdade, foi justamente isso. Você se permitir, porque aqui a gente fica muito preso à pronúncia, a falar igual eles lá fora. A primeira coisa que eu fiz quando eu estudei numa escola legal lá fora foi: não se preocupe com sotaque. Não. Vá, mas eu sempre tive afinidade, mas eles falavam, não se preocupe com sotaque. Aí as pessoas destravavam. A comunicação, ela é muito mais importante, O né? europeu não tá nem aí se ele tá falando igual ao americano, né? O asiático também não tá. E a gente tem essa cultura, né? Eu tenho que falar igual ao outro. Então, muitas vezes a gente se trava por conta disso. Sim, o que é bem natural, né? E são várias travas, né? Que a gente vai criando. O intercâmbio é importante, fala você. Não, é que nós damos aula aqui para o curso técnico, né? Então a gente vê alguns alunos que de repente não têm tanta aptidão para matéria de exatas ou de humanas, enfim, você já identifica que eles têm preferência por matéria. Sim. Mas quando você fala do inglês, é uma coisa que meio que geral, que é uma coisa até meio que espantosa, porque assim, geralmente quem é da área de exatas não tem muita familiaridade com o inglês, né? Eu falo por experiência própria, né? Eu sempre gostei, mas assim, já fiz várias escolas também, e essa dificuldade que eles estão falando realmente fez parte da minha vida também, né? De você aprender, mas você tem aquele receio de falar. Então, você sabe escrever, você sabe traduzir, mas na hora que você vai para falar, seja por trauma, que alguém te corrigiu na pronúncia, seja por... E aqui, os alunos não têm isso. Eu vejo uma animação deles, assim, uma vontade de aprender de todas as os professores transferem isso. É muito isso. É muito lema. E a gente, quando, por exemplo, a gente tem qualquer tipo de treinamento ou reciclagem, e é fundamental, para ser parte da equipe, você precisa gostar. Não, aquilo não pode ser uma obrigação. Eu não tenho que vir, eu vou dar... Não, você precisa contagiar o aluno. O aluno precisa entender que aquela aula vai ser, talvez, a melhor aula do dia, né? Ou talvez um momento que ele vai conseguir se expressar. Eu vejo alunos que às vezes chegam no nível, por exemplo, chegam pra gente, entram no livro 1, formam as primeiras frases, as primeiras comunicações, eles falam no meio do Unteacher, nossa, a minha evolução aqui é gigante, né? Como eu entrei, como eu tô, então é muito cultural, a gente transfere muito isso, assim, de contaminar todo mundo. Quantas aulas de inglês eles têm por dia, assim, com disciplinas em inglês? Depende muito, às vezes 3, 4 por dia, né? Depende do dia. São todos os dias eles têm aula? Todos os dias. Isso também é muito importante, todos os dias. Cá, aproveitando o gancho do Vitor, né? Eu não sei se... Eu acredito que também haja, mas eu queria sua confirmação, né? Por exemplo, quando a criança, por exemplo, como você citou antes, desde o berçário, desde os pequenininhos, eles já estão são envolvidos com alguns comandos em inglês, né? Logo no início. Isso vai fazer diferença lá na frente? Total. Porque assim, se a gente... Sei lá, eu com 40 anos, vou começar a fazer inglês agora, por exemplo, eu vou ter uma dificuldade maior do que essa criança que vai... Isso é realmente? É real mesmo? Sim, com certeza. Imagina, por exemplo, eu tenho 30 anos, falo português a vida toda, né? Tô ali muito organizado para aquilo. Uma criança, primeiro, criança não tem trava, né? Eu sempre brinco, todas as vezes que a gente está conversando com os pais aqui, que a gente tem, na verdade, uma folhinha em branco, que ali a gente deposita o que a gente quiser. Então, a criança, ela é uma folhinha em branco, ela é uma esponjinha, ela não tem trava, ela não tem vergonha, ela vai cantar, ela vai chegar em casa e vai falar, sei lá, black door, né? Minha mãe tá aqui, ela vai misturar o português e o inglês, e isso é super comum. Então, quanto mais cedo ela começa, melhor, né, ela vai se desenvolver. E
é cultural. Então, mais cedo você começou, mais cedo você fala, mais cedo você apresenta. E por é aí tão vai. gostoso quando você vira a chave do idioma. Eu lembro que quando no primeiro intercâmbio eu fiquei numa família que eles falam muita gíria, foi em Maryland, nos Estados Unidos, e eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. E demorou acho que uns 3, 4 dias, mas aí virou a chave do nada. Eu falei, meu Deus, parece que, sei lá, Abre. Parece que expande, né? Parece que expande a sua mente. Aí eu falei, vou testar no cinema. Consegui assistir um filme inteiro. Acho que assisti 4, saí de uma sala para outra. Falei, eu entendi. Eu entendi. Aí, sabe, é muito gostoso. É o processo Eu acho que é porque é de... exposto a todo momento, vai- né? Aí você vê que a chave virou. Nossa, que legal. Aí eu fui assistir acho que os 4 filmes seguidos, assim. É o processo. E aí mesmo. você vai vendo que não é aquele bicho 7 cabeças, né, que a gente tem aqui. Então acho que vale super a pena ter esse tipo de inglês. Eu acho que se tivesse mais escolas nessa metodologia, o Brasil estaria muito à frente aí de vários países, porque nós temos profissionais qualificados, mas quando vai para uma multinacional, o inglês ele barra. Não é só aquela qualificação técnica. É a Você precisa história da democratização, né, da língua, né? A gente está falando de língua e a gente não está falando só de para além do ensino bilíngue, né? Da democratização da língua, porque o conhecimento ele é poder, fato. Então, não tem muito o que a gente discutir acerca disso. Mas hoje, o inglês ele não é diferencial, ele é obrigação. E 5% da população brasileira fala inglês fluentemente. 5%. Então, assim, é um número baixíssimo, baixíssimo. Você, só também dando uma experiência, o primeiro cargo de gestão que eu tive a oportunidade de ter foi uma multinacional, que eu reportava para um diretor que falava espanhol também, fora inglês e espanhol, tudo desses 2 idiomas. Uhum. E eu lembro que eu era muito mais novo do que o meu gerente, acima, para você ter uma ideia. Por conta dessa diferenciação, mas o intercâmbio fez total diferença e toda a bagagem, né, de trabalhar fora, de morar, estudar. Então, realmente faz diferença. Total, As pessoas, às vezes, até acham, eu vou burlar, vou dar meu jeitinho aqui. Mas, na hora, vamos ver se não tem como. Não tem como. Na hora que coloca você na frente de uma pessoa, falando inglês com você, não, vamos para a parte prática, vamos fazer aqui uma entrevista. Se você não souber, não tem como. Não tem o que você burlar, né? Às vezes tem pessoas, obviamente, que desenvolvem uma habilidade mais do que a outra. Então, escrevo melhor do que falo melhor do que ouço. Isso é normal, né? Às vezes você precisa aprimorar. Quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade para ouvir, de listening. Então, uma das técnicas que eu tinha, eu virava de costas para a televisão e colocava tudo aquilo ali, fechava o olho e assimilava. Falava, não, é aqui que eu tenho que bater, é aqui que eu tenho que bater. E aí, foi por causa do inglês que eu me tornei auditiva. Porque eu tive que forçar muito para acostumar. E aí, o listening virou minha melhor habilidade em uma certa época da vida. Então, isso é normal. Mas, contra fatos não há argumentos. Se você é posto à prova e não corresponde, não tem o que fazer. E assim, uma época você fazia o inglês, mas eu não tenho vontade de ir para fora do Brasil. Por que eu vou fazer o inglês? Hoje em dia, não. Hoje você tem uma gama de empresas... Não, e assim, tem uma gama de empresas aqui dentro do Brasil, Sim. né, que exige o inglês, né, que é uma empresa multinacional, que os diretores são americanos, ou que vem gente de fora, tem alguém trabalhando, ou então, se você for abrir um negócio, ou ter sua outra empresa, você acaba tendo colaboradores que trabalham com você, ou você atendendo o público em inglês, e aí? Na verdade, se a gente for falar, mais uma vez, né, tem podcast para a vida toda, mas até os termos que a gente utiliza, podcast, né, o meu smartphone, o meu, sei lá, o meu Windows, né, são palavras que vêm de fora, que se tornaram, que englobaram ali toda a parte do vocabulário do brasileiro. O meu Facebook, o meu Instagram, isso tudo é de fora. Lógico, a brasileirada, meu Instagram, meu Facebook, né? Ninguém fica falando dessa forma, mas são interferências culturais que a gente recebe, né? Então, isso já mostra que a língua ela é viva. Não tem como muito a gente fugir disso. E complementando, a gente já está quase chegando ao final do podcast. Foi dramático. Já. Imagina, é uma delícia. Gostoso, né, esse bate-papo, muito. Né? E fala um pouquinho sobre o Lab, o né? Lab. Que é um projeto que surgiu a partir de toda essa experiência, toda essa história que vocês construíram. E no primeiro episódio, a Vânia comentou sobre, ela falou desse
esse despertar de ajudar outras instituições também, né? Sim, sim. Como que funciona? Na Uma prática verdade, para as pessoas entenderem. nós podemos nos considerar como um case de sucesso, né? Vocês sabem muito disso. E a Vânia é muito visionária, né? A Vânia, o Newton. Então, a Vânia, nós conversamos e ela vê muito essa vertente, porque outras escolas, né? A Vânia tem muitos conhecidos, muitos amigos, nos procuram. Me ajuda a implantar aqui. Como é que eu faço para fazer ali mais ou menos próximo do que vocês fazem? Claro, são amigos distantes, né, da Vânia, não são pessoas de próximo, até porque você não vai passar a receita pronta para as outras pessoas. Mas nos procuram e a gente viu uma vertente de negócio ali. Então, o LEP justamente é isso, né? É uma empresa de implementação de programas bilíngues, né? E a gente oferece aí, de acordo com a necessidade da escola, essa implantação. Então, contratação, assessoria pedagógica, manutenção, materiais, tudo isso. Ou seja, vocês não oferecem a receita do bolo, vocês já com o bolo pronto e dá para o pessoal comer. É É mais ou menos isso, né? Exatamente, É né? mais ou menos isso. São anos de história, de teste, né, de validação, Sim, para que chegasse para que a gente chegasse nisso. nesse ponto e nada mais Começou em justo do que você 2017, né? Então são 17. 7 anos, esse é o sétimo ano Isso, do bilíngue. sétimo ano. Na formatação atual, sim. Né? Na formatação. Já vem de antes, mas na formatação atual, que é o que Ou a seja, gente tá considera... mais que testado, que é. aprovado, sim, né? Sim. Por todos, né? Tem um pouquinho do dedinho de todo mundo ali, tem a parte dos sócios, né? Mas tem a visão de todo mundo. Para os profissionais envolvidos, né? Se quiser contratar, sim. vai ter o QR Code aqui na tela para vocês poderem Com mais informações. Entre em toda- contato aí saber mais conosco. sobre o programa, como Sim. funciona mais a fundo. Independente do tamanho da escola, da escola. Independente. Consegue fazer Na implantação. verdade, a gente foca até em escolas menores. O que nos procuram, assim, a gente consegue fazer um trabalho bastante individualizado, mas tanto de pequeno porte, médio porte. O material também é por conta de vocês. Sim, material está em desenvolvimento. A gente já começa a soltar os primeiros materiais agora no início do ano. E tem uma série de né, cara? gradativos, E uma série de coisas aí também. Tem bastante novidade. Não vou dar spoiler ainda, mas tem E E é bastante desde o, coisa. desde o fundamental? Desde o fundamental. E Sim. com uma diferença, tá? Que é muito importante. Nós trabalhamos também essa parte de implementação para inclusão. Então, Olha que estamos pensando já, temos materiais aí já pré-desenvolvidos para inclusão. Então, alunos com necessidades especiais, legal. Poxa, que legal. tudo isso. Que é totalmente um diferencial, né? Diferencial. Nós temos muita procura por crianças de inclusão, de vagas para alunos de inclusão em diversos aspectos. E aí, se a gente quer incluir, a gente tem que incluir em todos os formatos, em todos os setores. Justamente e tudo, né? porque temos alunos de inclusão aqui, então testamos, retestamos. Claro que cada aluno, isso é importante, cada aluno de inclusão é único, né, com suas especificidades. personalizado, né? Sim, mas sim. a gente já testou, já sabe. Miriam, e quais são as principais dúvidas quando um pai vem procurar o colégio que ele tem em relação ao bilíngue, além do que a Carol pontuou no começo? Então, a dúvida principal que a Carol já mencionou é sobre a questão, assim... qual a dificuldade, na verdade, né? O pai, ele não tem muita associação. Ele entende que o inglês é fundamental, é importante, não é mais um diferencial, é necessário para a vida toda, né? Até porque muitos trabalham em empresas grandes, têm uma formação, ele já entendeu isso. E ele quer preparar o filho dele para o mercado de trabalho, ou para ter uma vida, né, bacana, né? Que ele possa se desenvolver bem. Só que ele acredita que ter aulas de inglês diárias já corresponde a um colégio bilíngue. Então, a maior dificuldade é essa. Nós temos uma equipe de atendimento, né? E o que elas relatam? Quando o pai chega aqui e analisa, a gente explica, né? O atendimento explica, passa os detalhes, a formatação. Aí eles falam, não, mas ele já veio assim, ou eu fui numa escola que tem aula todo dia. E elas têm essa dificuldade. Não, pai, você tem... Olha, vamos analisar? Tudo bem, ter aulas de inglês todos os dias, existe uma o quantidade... desafio da diferença. De fazer com que ele... explicar. Isso, com que ele entenda a diferença. E significa que ele tem uma grade estendida de aulas, mas não necessariamente que é um colégio bilíngue. Então, ela tem as meninas do atendimento têm todo esse trabalho de explicar para o pai. E aí, quando elas explicam, que eles começam a entender a diferença, poxa, quer dizer que ele vai ter ciências em inglês também? Nossa, além das aulas, além da língua materna, ele tem inglês. A sensação daqui da escola é matemática e inglês. Isso. Tem matemática sensação. em inglês. Matemática em inglês Sim, é unânime. É isso. É unânime. A maioria. Eles amam. Sério?
Aí, então, Posso quando chamar o pai gente começa... Claro! Aí quando o pai começa a ver essa diferença que a gente vai falando, e nós falamos que nós somos homologados, né? Nós temos alguns materiais que nós trabalhamos que são materiais importantes. Nós falamos da certificação que a gente não citou, que era importante, Carol, se você puder complementar. Sim. Nós realizamos algumas certificações, como, por exemplo, certificação de Cambridge, né? Sim. Então, quando a gente começa a explicar tudo isso pro pai, parece que a gente vê, assim, brilhando. A Nossa, certificação poxa, agora eu entendi. Cereja do bolo. É a cereja do bolo, exatamente. A certificação, ela vem realmente para atestar que todo o nosso trabalho, ele é válido, né? Ele é real, ele é significativo em qualquer parte do mundo. A certificação, ela serve, é como se fosse o seu passaporte para dizer, olha, você consegue morar, trabalhar, se expressar em outro país. E a certificação, aqui a gente trabalha com Cambridge, né? Que também gera, né? Detalhe, gente, também geram muitas dúvidas. Alguns Sim. pais chegam falando de outros certificados. E aí também a gente explica por que nós trabalhamos com Sim. certificados de Cambridge. Aqui E que a Carol isso- pode dar mais detalhes. Cambridge por si só fala, né? Tem um absurdo aí de tradição, mais do que comprovado, tradicionalíssimo, né? Mas o que acontece? A gente oferece essas certificações já a partir do 4º aninho. Então, eu tenho alunos aqui que já são certificados no 4º ano, no 5º ano. E, mas Carol, pra Vai quê? por nível? Por nível, Ah. né? Nós fazemos a indicação do nível. Mas por quê? Pra quê? É super importante. Porque não é só saber inglês, é gerenciamento de tempo. Então, tudo isso também a gente promove aqui na escola uma orientação, um apoio, direcionamento para o pai que quer fazer. Como se fosse um vestibular mesmo. É. Né? Tem todo um... Sim. Tem a semana de simulados que nós fizemos agora em Recentemente. novembro, né? Tem o momento que a gente testa os nossos alunos. Baseado no certificado, no simulado. No também, simulado que são de Cambridge, tudo são isso. reais. Então, a gente vai preparando os alunos, né? Sim. Uma coisa que a Carol acredito que possa compartilhar também, quando nós vamos receber possivelmente alunos novos, por exemplo, nós somos 2023, 2024, 2024, 2025, por exemplo, quando a gente vai receber os alunos, no ano anterior, né, no ano que ele se matricula, dependendo do período, nós já oferecemos aulas de inglês para eles. Né? A gente oferece as aulas de degustação, né? Que é o BAL First Experience, que é a primeira experiência BAL, aonde o aluno se matricula para 2024, a partir de outubro ele já começa aqui com a gente fazer toda a adaptação, já ter noções. Então, se é um aluno que tem inglês 0, ele já começa a ter os comandos. Se é um aluno que já tem o nível de inglês, a gente já percebe, já consegue fazer um pré-nivelamento, já tem ali uma marcação. Então, são meses ali, quase 3 meses de adaptação que nós oferecemos gratuitamente para os nossos alunos. São muitos diferenciais que, não sei se podem ver, que nós temos aqui no colégio. E já estamos no final do programa. Qual que é a mensagem final que você gostaria de deixar para 2024? E em termos de inovação, em termos de... Realmente, como que eu posso explicar? De foco do colégio, né? Com relação à bilíngue, ao lab. O que o colégio ali está se propondo para o próximo ano? O colégio, assim, tem uma visão muito ampla em todos os setores, né? Falando especificamente da minha parte, que é o setor bilíngue. A gente nunca para de buscar, nunca. Eu estou sempre em curso, os professores sempre em curso, todo mundo sempre estudando, inovando. Então, nós estamos aí dentro dessa legislação, né, que já vem sendo trabalhada aí por grande parte das escolas, já estamos atendendo, de forma assim bastante coesa, já há bastante tempo, não é de agora, né? Então, sempre desenvolvimento, busca por excelência, implementação, mudanças, né, de fato. Então, mais disciplinas a gente testa também. Eu acho legal trazer uma outra coisa, então conversa com os professores, com a direção e vem testando. A gente não tem medo de inovar, né? E de fato, assim, entender que, como nós falamos aqui, não é mais diferencial, é obrigação. Ninguém hoje em dia consegue absolutamente nada sem língua inglesa, né? E claro, a gente sabe que eu sinto muito como professora que sou, de ser ali uma pequena parcela da população. A gente gostaria de fato que todo mundo tivesse acesso ao inglês de qualidade, mas estamos aqui prontos, né, para aqueles que quiserem, nos visitem. O Lab também está pronto, já estamos aí implementando em algumas escolas, então fiquem ligados, porque tem muitas novidades para 2024. Acho que 2024 vai faltar tempo para tantos projetos. Já falta! Porque com todo mundo que a gente está conversando, né, tem projetos Constante em todas mudança, as né? áreas. Sim, E sim. Mudança, ampliação. Isso é difícil de ver em instituição de ensino, essa garra, essa vontade. Sim.
essa paixão mesmo, né? Sim. Vê com os professores do inglês a paixão, e os alunos veem isso, né, refletidos, né? Então, acho que é essa a grande contribuição e diferencial do BAL. Esse sim. carinho dos professores e o carinho que os alunos têm por eles e transfere para a língua, e Com isso é certeza. lindo de ver, né? E essa questão de querer sempre proporcionar o melhor, né? Então, nós podemos... olha, estamos consolidados, por exemplo, podemos ficar assim, seguir em frente. Não. Nós já estamos buscando estratégias diferentes, né? Para agregar, para melhorar. Entendeu? O incômodo, eu falo que eu tô sempre incomodada. Qual que é o Sempre, próximo? pode fazer alguma Qual coisa. que é o próximo? A Vânia tá sempre incomodada. Qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima, né, inovação que a gente vai trazer? Então, não tem assim... a única constância é a mudança. Não, a única constância é a mudança, né? A gente está sempre mudando. Sempre mudando. Sempre mudando e buscando. O próprio projeto do podcast é justamente para trazer todas essas informações, porque muita coisa fica retida aqui dentro. O mercado, a gente não consegue colocar, né, exteriorizar isso daí. Não tem tanto espaço assim, né, para poder falar. E aqui é um meio de comunicação que a gente tem com pais, futuros alunos, né? Informativo, por né? Isso que quando a gente pede, comenta, curta, compartilhe, não é por demagogia, não. Comentem mesmo. O que vocês querem ver aqui, o que vocês estão achando, o que precisa melhorar. Claro que nós não somos perfeitos, a gente está em construção. Claro. Né? Principais dúvidas, né? Dúvidas. Tenham. Tragam, gente. Nós estamos aqui justamente para ouvi-los e colocar em prática aqui, né? Não só no Instagram. E tem muita coisa, Instagram, né? TikTok, YouTube. Sim. Que vocês realmente vão ter um conteúdo de qualidade. É isso que nós buscamos. Sim. Todo convidado que vem é para trazer uma informação e agregar. Diferente, agregar valor, agregar conhecimento, que falta tanto isso nas redes sociais, no YouTube. Tem tanta informação aí, né, mais ou menos. Então, a ideia aqui é trazer... Quem sabe logo a gente não tem um podcast em inglês aqui, né? Quem sabe, Não né? é? Nossa! Até porque, vou dizer, tem muita coisa para falar, né, Nossa, Carol? se a gente... Ela falou um pouquinho, mas a gente troca tanto, a gente conversa tanto. E assim, tem Muito. tanto para ser falado, assim. Trouxer né, os professores de inglês aqui dá uma resenha boa. Legal. Tem um professor que é gamer, né? O Gabriel. Tá associado a jogos. Nossa, muito. Porque a gente trabalha como um contexto, né, o inglês. Né? Então, por exemplo, no ensino médio, o inglês é voltado para negócios. Então, tem todo um complemento das coisas, né? Isso é bem interessante, né? E aí, pessoal, gostaram do episódio? Então, por gentileza, comentem, curtam, compartilhem. Queremos saber a sua opinião. Mandem as dúvidas. As dúvidas. As redes sociais da Carol. Sim, as minhas redes sociais. Facebook, Carolina Fabiano de Lima, Instagram, Fabiano de Lima, _Carolina. E tô sempre por aqui nas redes do BAL, em tudo que é canto. É fácil me achar. É fácil, figurinha carimbada. Carol, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada eu, meninas. Pra ver um pouquinho, né, dessa vivência e expertise. Obrigado, Miriam, também pela participação. Obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Sim. Até lá. Até mais. Tchau, galera. Tchau.